O jejum que corta laços humanos com pessoas que estão travando a sua vida. Você faz de tudo, você tenta jejuar, tenta orar, tenta fazer campanhas, tenta ler a palavra e não consegue, tem algo travando você. E são laços de alma que você fez, muitas vezes até com amigos, com parentes, e relacionamentos ilícitos também são laços de alma, inclusive quando é por parte do cônjuge e você precisa cortar esses laços de alma que afetam a sua vida. Há momentos na vida em que o maior cativeiro não é o visível, não são as correntes externas nem as portas trancadas, são laços invisíveis que nos prendem a pessoas que Deus nunca designou para caminhar conosco. Laços emocionais, laços espirituais, laços mentais e até laços carnais. Pessoas que entraram em fases específicas da nossa história, mas que insistem em permanecer quando já deveriam ter ido embora, quando o tempo dela já terminou. E enquanto esses vínculos não são cortados, o avanço da sua vida é bloqueado. A restauração é atrasada e a voz de Deus fica abafada para você. A Bíblia ela deixa muito claro que nem toda companhia vem de Deus, mesmo quando parece ser agradável, necessária ou até amorosa. Em 1 Coríntios 15, 33 está escrito: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é apenas um alerta moral, é um princípio espiritual. Há pessoas que não precisam te destruir abertamente para impedir de cumprir o seu propósito. Basta te manter emocionalmente presos a elas. Esse jejum ele corta laços com pessoas erradas. Não é um jejum para mudar o outro, é um jejum para te alinhar com o teu propósito. Não é para manipular os sentimentos alheios, mas para libertar o seu coração de dependências que nunca foram santas. É um jejum que expõe os vínculos de alma, pactos silenciosos, alianças que não passaram pelo altar do Senhor, mas foram seladas pela carência, pelo medo da solidão ou pela desobediência. Jesus deixou isso muito claro quando disse: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Esses são alguns dos vínculos mais fortes da existência humana. Vínculo de pai com filho, de filho com pai. E ainda assim, Deus não honra quem está ali amarrado nesse vínculo mais do que com o próprio Deus. Jesus não estava ali pregando rejeição familiar, mas prioridade espiritual. Qualquer outra relação que ocupa o lugar de Deus no seu coração se transforma em ídolo. E ídolos precisam ser derrubados. Há laços que se formam pela dor compartilhada. Pessoas que se conectam não por propósitos, mas por feridas semelhantes. Relações que nascem de traumas, de rejeições, de carências afetivas. Esses laços parecem ser profundos, mas são doentios. Eles não curam, apenas mantêm a sua ferida aberta. A palavra diz em Provérbios 13, 20: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Andar com quem não quer cura impede a sua cura. Isso mostra que as suas companhias no dia a dia são laços que te seguram, que impedem o seu avanço. O jejum entra como uma ferramenta espiritual poderosa, porque ele silencia a carne e amplifica o espírito. Enquanto o corpo enfraquece, a sensibilidade espiritual aumenta. E durante esse jejum,
Deus começa a revelar quem são as pessoas que drenam sua fé, enfraquecem sua obediência e confundem a sua identidade. Não é raro que, nesse processo, memórias venham à tona, sentimentos sejam expostos e até resistências internas apareçam. Isso acontece porque a alma está sendo confrontada. Em Gênesis 12:1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Antes de mostrar o seu destino, Deus exige o rompimento. Não há promessa sem separação. Não há avanço sem desligamento. Algumas pessoas só conseguem acessar o próximo nível quando têm coragem de sair do ambiente e dos relacionamentos que Deus já não habita mais. Lembrando nessa história de Abraão, que ele levou seu sobrinho Ló. E durante 15 anos ele perambulou toda ali a parte do Egito, Canaã, e Deus se calou e não falou com Abraão até Abraão despedir Ló. Então teve que acontecer esse desligamento. Ele saiu da sua parentela, mas levou um parente, e isso desagradou Deus. Algumas pessoas só conseguem acessar os próximos níveis quando têm coragem de sair de ambientes e de relacionamentos que Deus já não habita mais. O problema é que muitos tentam jejuar pedindo coisas novas, enquanto mantêm laços antigos. Querem o novo de Deus, mas não soltam o velho que ele já pediu para soltar. Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova. O novo não coexiste com vínculos que pertencem ao passado. Esse jejum, ele também corta laços com pessoas erradas. Dentro da igreja, sim, nem toda conexão espiritual é saudável só porque está no ambiente religioso. Existem relacionamentos marcados por controle, manipulação, inveja espiritual, dependência emocional. Judas, por exemplo, andava com Jesus, mas nunca esteve alinhado com o coração de Jesus. Sansão se deitou com Dalila achando que controlava a situação, mas ela era a porta da sua queda. Juízes 16 mostra que o problema de Sansão não foi a força que ele perdeu, mas o discernimento que ele nunca teve. Durante esse jejum para cortar laços, Deus começa a ensinar o valor do silêncio e do afastamento. Nem todo corte precisa de explicações, nem todo afastamento precisa de anúncios. Jesus, em vários momentos, se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5,16. Ele não explicava isso às multidões. Ele se alinhava com o Pai. Às vezes, o maior sinal da sua maturidade espiritual é saber se afastar sem fazer escândalos. Laços errados também incluem conversas repetitivas que não geram mudanças, conselhos que contradizem a palavra de Deus, pessoas que sempre te puxam de volta para versões antigas que você mesmo está deixando para trás. Quando Deus começa a te transformar, quem não aceita suas mudanças tenta te manter preso ao que você era. Em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem não quer renovação se incomoda com quem está mudando. Esse jejum não é fácil, porque cortar laços dói, há luto, há silêncio, há momentos de solidão,
mas é uma solidão santa, porque Deus ocupa os espaços que antes eram preenchidos por pessoas erradas. Salmo 147, 3 diz que Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Deus não corta para deixar vazio, Ele corta para sarar, para curar. Há também laços espirituais formados por pecado não resolvidos. Relações adulterinas, vínculos emocionais fora da vontade de Deus, conexões mantidas em segredo. Esses laços têm peso espiritual. 1 Coríntios 6,16 afirma que quem se une e se torna uma só carne, isso não é apenas físico, é espiritual. O jejum acompanhado de arrependimento genuíno, confissão de pecado, quebra esses pactos e restaura a autoridade espiritual que foi perdida. Quando esses laços são cortados, algo muda no ambiente espiritual. A sua paz volta, a clareza espiritual volta, a oração flui novamente, a palavra ganha vida. Pessoas que antes tinham acesso emocional perdem espaço. Isso não acontece por forças humanas, mas por alinhamento espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Esse jejum prepara o caminho para conexões certas. Deus nunca remove sem intenção de substituir. Ele tirou Ismael para estabelecer Isaque. Ele fecha portas para abrir outras alinhadas com o propósito de Deus. Mas enquanto o coração estiver ocupado com pessoas erradas, não haverá espaço para as pessoas certas. Ao final desse jejum, você perceberá que não perdeu ninguém essencial, apenas se libertou de quem não fazia parte do seu destino. E, por final, entenderá que o amor verdadeiro não preenche, não manipula, não confunde e não afasta de Deus. Tudo que te afasta de Deus, por mais intenso que pareça, nunca veio de Deus. Esse jejum que corta laços com pessoas erradas não é para te endurecer, mas é para te alinhar. Não é para te isolar, mas é para te reposicionar. Não é para te ferir, mas é para te libertar. E quando os laços errados são quebrados, o céu volta a se abrir sobre a sua vida e chuvas de bênçãos voltam a cair sobre a sua vida. Receba essa palavra que é muito forte, falando de um jejum de corte de laços de almas, que a gente entende isso muito somente com relações adulterinas, mas ele tem a ver com muitas relações de amizade, de companheirismo, até de irmãos, como foi falado de Ismael e Isaque. Então, Abraão teve que despedir Agar e seu filho para que Deus pudesse reconhecer o filho da aliança verdadeira, que era Sara, e abençoar Isaque. Então, que essa palavra tenha falado com você, fique com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.